Que bom estarmos juntos em mais um dia e que toda sorte de bênçãos que vem do alto, do Pai das luzes, desça sobre você e sobre a sua casa. Amém? Nossa palavra de hoje é: quando a prosperidade não é bênção. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Pastor Júnior, quando a prosperidade não é bênção? Primeiro, quando prosperamos através de enganos. Tudo aquilo que você e eu conquistamos através de mentiras ou engano é maldição diante do Senhor. Deus não está nisso. Um exemplo muito simples para ilustrar o que eu estou dizendo é o exemplo do comerciante que tem uma balança no seu estabelecimento e ele, para lucrar em cima dos seus clientes, ele altera o peso da balança. Quero te dizer, para que você seja abençoado, Deus não precisa prejudicar ninguém. Deus não precisa derrubar ninguém para exaltar você. Basta que você tenha um coração para as coisas de Deus, creia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará todas as coisas na sua vida. Quando a prosperidade não é bênção? Quando queremos prosperar sem trabalhar. A gente tem conversado muito aqui no prédio da ICB Cuiabá sobre a graça de Deus. E o trabalho não exclui a graça de Deus. A minha afirmação de que a prosperidade não é bênção quando queremos prosperar sem trabalhar, esta afirmação não exclui a graça de Deus. É inegável, queridos, que o trabalho é importante, é fundamental para o homem. A própria Bíblia nos ensina que o obreiro, aquele que faz uma obra, ele é digno do seu salário. E também a própria Bíblia nos diz: vai ter com as formigas, ó preguiçoso, que são tão pequenas, mas elas juntas conseguem fazer grandes obras. Você sabe que muitas pessoas têm caído nessa maldição pensando estarem entrando numa bênção quando querem viver de fantasias e ilusões, tentando prosperar de alguma forma rápida, de alguma forma relâmpago e de preferência com o mínimo esforço possível. Um exemplo disso é aquelas pessoas que nunca têm uma semente na casa de Deus, nunca semeiam, nunca ofertam e nunca dizimam. Mas estas mesmas pessoas semanalmente, religiosamente vão à casa lotérica para fazerem uma aposta. Quero te dar um conselho. Desconfie de tudo que te oferece um lucro rápido e sem trabalho. Isso certamente não terá a bênção de Deus. Quando uma prosperidade não é bênção, Pastor Júnior? Quando o nosso coração está simplesmente no dinheiro. Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia é a história do jovem rico, que um dia chega até Jesus e diz: Mestre, o que eu preciso fazer para ter salvação? Jesus o responde dizendo: olha, pega o que você tem, vende, pega todos os teus bens, vende tudo e distribui para os pobres, vem e me segue. Você já parou para se perguntar por que Jesus fez isso? Muito embora Jesus soubesse que esse desprendimento do rapaz não é um requisito
não é uma condição obrigatória para a salvação. Mas o que Jesus queria de fato era testar o coração daquele jovem. E infelizmente, a conclusão que nós encontramos nessa história é que o coração desse rapaz não estava nas coisas de Deus, não estava na salvação, mas estava simplesmente nos bens que ele conquistou ao longo da vida. Aquele jovem pensou ser merecedor da salvação por todas as suas obras. Ele era um bom cristão, ou na verdade um bom religioso, para ser mais correto. Ele conhecia as leis, ele fazia suas orações, ele cumpria todas as obrigações religiosas, mas quando Cristo apresenta a ele uma proposta para alcançar algo que ele ainda não tinha, ele meneia a cabeça e segue o seu caminho. Ele colocou os bens em primeiro lugar, até mesmo acima da salvação. A Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Um dos grandes exemplos bíblicos, e eu quero terminar a nossa conversa hoje dizendo isso, que um dos grandes exemplos bíblicos de uma pessoa que se converteu a Cristo, mas que também permitiu que suas finanças fossem convertidas, foi um homem chamado Zaqueu. Quando ele encontrou com Jesus, voluntariamente resolveu compartilhar os seus bens e ainda mais, ele decidiu restituir a todas as pessoas a quem ele prejudicou. Olha que exemplo lindo de uma pessoa que se converteu a Cristo, mas suas finanças também foram convertidas. Que o conhecimento da palavra não nos permita transformar a bênção em maldição. Deus te abençoe.